Pessoal, tudo bem? Estamos chegando aqui para mais uma live na USC. Vamos esperar o pessoal entrar. Desde já sejam bem-vindos. Olá, Fátima, seja bem-vinda. Me ouve bem, Fátima? Lourdinha, seja bem-vinda, boa tarde. Bom ter você aqui com a gente. Vou dar mais uns minutinhos para o pessoal entrar. Ai, que bom, Fátima. Legal. Bom, gente, vamos aproveitar esses minutinhos iniciais para passar alguns recados. Como vocês sabem, a nossa casa está com as atividades suspensas, né? As atividades presenciais estão suspensas, mas algumas atividades a gente mantém, como os estudos, né? Segunda, quarta, aqui pelas lives, e, e a cesta básica, né? A cesta básica ela continua, ela permanece acontecendo todo último domingo de cada mês. Então, mais uma vez a gente vem aqui, né, pedir ajuda. Quem já costuma fazer doações para a cesta básica da nossa casa, para as famílias assistidas, continue doando, entre em contato com a gente pelo telefone, pela página do centro, que a gente marca para poder receber essas doações. Esse mês, e enquanto durar essa quarentena, a gente pede também ajuda com itens de higiene, sabonete, pasta de dente, é, detergente, álcool, né? Todos esses itens para ajudar também essas famílias necessitadas. Então, se você já é um doador e pode continuar doando, a gente agradece muito. Se você ainda nunca doou e pode doar, também contribuir para que esse trabalho continue levando, né, alimento, sustento para essas famílias, ainda que de forma simples, a gente agradece de coração. Né? E os itens de higiene a gente está incluindo também na cesta para auxiliar, né, essas famílias diante de tudo que a gente está passando, né, álcool em gel, enfim, tudo isso a gente precisa e desde já a gente agradece de coração. Outra coisa que eu preciso falar com vocês é que a gente já está no YouTube. A nossa casa já chegou no YouTube e todas essas lives que a gente tem feito aqui no Facebook estão lá disponíveis, né? À medida que a gente vai encerrando a transmissão aqui, a gente já tem quem faça os downloads, né? E coloque lá no YouTube para ficar acessível para todo mundo, mesmo quem não tem Facebook, né? E aí pode ser compartilhado, pode ser curtido. Se você ainda não curtiu a página, né, no YouTube, o canal no YouTube da nossa casa, procura lá por USC, vai achar a gente, curte, compartilha, clica lá no sininho para ativar as notificações, para que toda vez que a gente faça vídeo novo ou material novo para o YouTube, vocês consigam ver em primeira mão, tá bom? E, óbvio, que o compartilhamento, né, dessas palestras, dessas lives, desses trabalhos que a gente tem feito é uma caridade também, né? Porque vai levar para outros corações a mensagem consoladora do Evangelho de Jesus. Então é muito importante curtir, compartilhar. Inclusive, se vocês quiserem, puderem, já compartilhem essa live na timeline do Facebook de vocês, né, na página de vocês, para que outras pessoas, né, possam também acompanhar com a gente e ter o coração acalentado, né, nesses momentos aí que a gente está vivendo
através do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Então, muito bom ter vocês aqui. Sejam bem-vindos. Eu vi que entrou mais gente, Dona Wanda, Shirley. É muito bom ter vocês aqui. Soninha, Eliana, querida amiga. Gente, eu tô com muita saudade de vocês. Vocês não têm ideia de como eu tô sentindo falta do abraço, das conversas. A gente tem conversado muito pelo WhatsApp, né? Mas é muito diferente quando a gente pode se ver. Beth, irmãzona. Beth eu vi hoje. Beth, tive com ela hoje, tive a oportunidade de vê-la. Fiquei muito feliz, inclusive. Mas vamos lá, né? É bom que a tecnologia nos ajuda e a gente não se sente tão sozinho, né? A gente tem a oportunidade aí de conversar, de trocar ideia, de fazer ligação, né? Enfim, e a gente vai tentando minimizar os impactos aí desse isolamento social. A Aninha também entrou. Que bom, gente, muito bom. Bom, são 15 horas agora e, como de costume, a gente estaria lá no Carlos Chagas, né, fazendo o nosso estudo das quartas-feiras às 15 horas e hoje estamos aqui pela live do Facebook. Vamos começar então com uma mensagem de Joana de Ângeles, do livro Vida Feliz, e a mensagem diz assim: o perdão real é sempre acompanhado pelo esquecimento do mal recebido. Se perdoas, porém te referes ao acontecimento, estás vitalizando o erro. Trabalha a inferioridade pessoal, que se fixa na lembrança do sofrimento experimentado, e agradece a oportunidade de perdoar. Como evoluir sem os testes de aprimoramento moral? O perdão que agora concedes será o teu padrinho amanhã, quando necessites da benevolência e da desculpa de outra pessoa. Perdoar é sempre melhor para quem o faz. Age sempre assim e viverás. Excelente mensagem da Joana para a gente, falando sobre o perdão, especialmente nessa época, né, de isolamento social, de alguns confinamentos e a gente convivendo mais intensamente em família, e o perdão é uma ferramenta mega necessária, né, mega importante. Bom, vamos então, depois de lida a mensagem, vamos fazer a nossa prece. E hoje eu vou me utilizar de uma prece psicografada. Essa prece está no livro Parnaso de Além Túmulo, escrito por Chico Xavier, psicografia de espíritos diversos, e essa prece é de José Silvério Horta e se chama Oração. Então vamos juntos nos concentrar nessa prece, elevar o nosso pensamento ao mais alto e juntos com José Silvério Horta orar o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz, de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão do caminho, feito na luz, no carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro, diante da vossa luz, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade
do vosso amor, assim seja. Que assim seja. Essa prece é muito linda. Eu fiquei muito emocionada quando eu li pela primeira vez e achei super pertinente para os nossos dias essa oportunidade de sintonizar e falar com o nosso Pai, né? Muitas vezes a gente esquece de falar diretamente com o Pai. E essa prece é uma das que ajuda a gente a se referir a Deus, né? Numa conversa íntima, numa conversa muito bonita e emocionante. Então, que assim seja, né? Que a gente não esqueça que o Pai é nosso, né? E que Ele nos ajuda o tempo todo, né? E a parte que eu mais gostei dessa oração foi que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor, assim seja. Que mesmo com o isolamento social a gente consiga fazer do nosso altar a caridade. Bom, vamos continuar aqui. Mais gente entrou e fico feliz. Dona Marlene, Emília, Jorge, abraço, Jorge, Valéria. Muito bom ter vocês aqui, Vânia. Um beijo para você e para toda a sua família, suas filhas, seus netos. Muito bom, gente. Muito bom saber que eu não estou sozinha. Então, vamos ao nosso estudo dessa quarta-feira. E hoje eu tenho dois ajudantes aqui que eu quero mostrar para vocês. Olha que fofo, gente. Tem Jesus e Kardec aqui para ajudar a gente com essa live. São fofos, né? Então, de vez em quando eles vão aparecer aqui nessa live. Vamos nós. Hoje o nosso tema é o mal e o remédio. E esse item do Evangelho está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, e o item é o 19. A gente vai dar continuidade aos estudos do capítulo intitulado Bem-aventurados os aflitos. E eu gostaria de convidar vocês, a gente não vai fazer uma leitura necessariamente corrida, mas a gente vai ler alguns trechos desse item. Então, se vocês quiserem pegar o Evangelho, estarem com o Evangelho na mão, seria bem legal para poder não só acompanhar, né, enquanto a gente estiver lendo aqui, mas porque eu tenho um convite para vocês, que é ao final dessa live, separar 5 minutinhos para ler esse item 19, né, o mal e o remédio inteiro, refletindo com muita atenção nas palavras dessa mensagem. Esse item é uma mensagem psicografada, a mensagem é de Santo Agostinho, e eu gosto muito das mensagens de Santo Agostinho, né? Na verdade, eu tenho uma admiração por essa pessoa, né? Por Santo Agostinho, sempre admirei muito, e ele mesmo fala, né, que ele levou algum tempo para se convencer da existência de Deus, de se entregar a alguma religiosidade, e enquanto encarnado ele começa a escrever algumas obras, né, uma delas é Confissões, e ele fala que se ele puder ajudar as pessoas a encurtarem esse processo, né, ele gostaria que isso acontecesse. Então ele narra histórias pessoais dessa trajetória para que as pessoas aprendam com os erros dele, né? E cheguem na compreensão que ele chegou mais rápido. E ele é uma das pessoas, né? Uma dos mentores, né? Da espiritualidade amiga que ajuda Kardec com a codificação espírita. Em muitos momentos, né, do Livro dos Espíritos, do Evangelho, a gente lê muitas mensagens dele. E é muito interessante porque ele é muito prático, ele é muito objetivo. Às vezes ele chega a ser um tanto rígido, mas ele sempre finaliza com um carinho, né, com uma mensagem de esperança, de consolo, e com essa mensagem não é diferente. Então, fica aí o convite para vocês pegarem o Evangelho para a gente acompanhar junto essa live, mas depois que acabar, reserva 5 minutinhos e faz a leitura desse item inteiro, faz uma meditação em cima desse item, uma prece em cima desse item, porque tem mensagens e tem
tenho um carinho muito grande, uma fonte de esperança muito grande nas entrelinhas, né, dessa mensagem. Então vamos lá. Antes de começar propriamente dito a gente fazer alguma leitura, eu queria dividir com vocês a minha visão da doutrina espírita. Né? À medida que eu me permiti começar a estudar a doutrina, que eu comecei a me inteirar da doutrina espírita, eu comecei a ver que a doutrina ela tem um aspecto consolador, confortador, que não dá para questionar. Ela fala sobre a morte não existir, fala que a gente tem várias oportunidades de acertar o nosso rumo para a nossa evolução. Então, ela dá uma série de esperanças, consolo e conforto. Mas o que mais me chama a atenção na doutrina é a capacidade de fazer com que a gente se torne protagonista da nossa própria existência. É dizer que a gente, na verdade, a nossa encarnação ela é uma parceria. A nossa encarnação é um projeto, né? E nesse projeto existe uma parceria muito bacana. E essa parceria é entre nós e Deus, onde Deus coloca à nossa disposição cenários, pessoas, situações para que a gente alcance a evolução e nós que precisamos cumprir a nossa parte desse projeto, obedecendo às leis divinas, cumprindo as missões que a gente determinou, passando pelas provas, pelas expiações, da forma com que Jesus nos ensinou. E o tempo todo Deus nos dá esse subsídio. O que normalmente acontece é que a gente nem sempre cumpre a nossa parte. Mas a doutrina me chama muita atenção por esse sentido, de que depende de você, depende de mim, depende da gente, única e exclusivamente, chegar ou não mais rápido à nossa evolução e estar em maior comunhão com Deus. E nesse item, né, falando ainda sobre bem-aventurados os aflitos, a gente vai encontrar nessa mensagem justamente uma injeção de ânimo para que sejamos protagonistas da nossa evolução, cumpramos a nossa parte desse projeto, para que a gente alcance as promessas que Deus nos dá quando essa fase do projeto terminar. Então, cada encarnação é uma fase do projeto da evolução. E como é que a gente está vivendo essa fase da evolução? E aí, Santo Agostinho começa falando sobre o que é a Terra, né? A Terra é um mundo de provas e expiações. A gente está acompanhando a evolução da Terra. Estamos tendo a oportunidade de assistir de camarote essa transição planetária tão falada, tão citada pelo Espiritismo. Mas ele começa falando sobre isso, sobre a Terra ainda ser um mundo de provas e expiações. E ele começa de uma forma até um pouquinho dura, porque ele fala assim: será a Terra um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? A voz do profeta não ressoa ainda aos vossos ouvidos? Não proclamou ele que haveria choro e ranger de dente para os que nascessem nesse vale de dores? Então, assim, qual a parte de que provas e expiações não é mundo feliz, vocês ainda não entenderam. É mais ou menos assim. Então, às vezes ele é um pouquinho duro, mas é para fazer a gente pensar e de forma objetiva. Realmente, se a gente hoje tem a doutrina, né, que fala para a gente de forma muito didática sobre a classificação dos mundos. Jesus já falou para a gente que na casa do Pai há muitas moradas. E aí vem Kardec com a doutrina espírita, codificando as mensagens dos espíritos e faz uma classificação dessas moradas. E a gente então passa a entender que existem vários tipos de mundos e nós estamos habitando um mundo de provas e expiações. E aí ele continua nesse item falando sobre a necessidade da gente prestar atenção nos exemplos que Deus nos dá de conduta. E ele cita um exemplo que está lá no Antigo Testamento. Ele vai citar Jó. Jó era considerado um homem íntegro, reto, temente a Deus e que fugia do mal. É exatamente essa a descrição bíblica quando falam de Jó.
Então, Jó é um homem íntegro, reto, que temia a Deus e fugia do mal. E aí acontece o que hoje a gente entende que é um caso obsessivo. Um espírito resolve tentar o Jó, falando que se ele tivesse alguma dificuldade na vida, porque Jó era muito rico, ele tinha uma família linda, ele tinha muitos bens, ele tinha esposa, a casa dos sonhos. Imagina o cenário de maior riqueza material para aquela época. Jó tinha. Então, é, esse espírito questiona, fala: o problema é que ele está blindado, ele tem tudo, ele está feliz. Então, eu tenho certeza que ele blasfemaria se ele perdesse os bens, a família e tudo mais. E aí a história bíblica diz que Deus permite que esse obsessor, né, na linguagem bíblica, que esse Satanás, esse adversário, fizesse, né, atuasse em algumas situações e fizesse Jó perder bens e família. E aí narra a história bíblica que vem um monte de mensageiros, num dia de muita paz, num dia de muita tranquilidade. Os filhos de Jó estavam numa festa na casa do irmão mais velho, estavam bebendo, comendo, estavam numa espécie de festa, e Jó, na tranquilidade do seu lar, ele vai recebendo vários mensageiros. Aí o primeiro fala que, olha, eu não sei o que aconteceu, mas veio um fogo e matou todos os camelos. Aí vem um outro, antes dele absorver a notícia da perda dos camelos, vem alguém falando que as ovelhas também foram todas perdidas. Enquanto esse que estava falando das ovelhas estava terminando de falar, vem outro e anuncia que todo o gado tinha acabado, né, morrido, sido roubado, enfim, aconteceu alguma tragédia com o gado, os animais que ele tinha. Não satisfeito, né, ainda, ele no mesmo momento, antes que esses terminassem de falar, chega um mensageiro e diz que os filhos que estavam em festa na casa do irmão mais velho foram acometidos de um mal e todos os filhos dele morreram. Então, ele estava absorvendo, ele absorveu 4 mais notícias ao mesmo tempo. E olha o que Jó faz. Deixa eu pegar aqui o texto bíblico para não cometer nenhum erro. E aí, diz assim, então, no livro de Jó, que depois de ouvir todas essas situações, Jó se levantou, rasgou o manto e raspou a cabeça. Depois, caindo prostrado por terra, disse: Nu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E aí, continuando, só para a gente não perder aqui a intensidade das provações de Jó, a esposa de Jó começa a questionar por que ele ainda acredita em Deus, num Deus que tirou tudo dele e que está deixando ele na miséria. Porque, além de tudo isso, de perder os filhos, o patrimônio, Jó é acometido de lepra. Ele ainda fica muito doente. E a esposa dele pergunta: por que persistes ainda em tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. E ele responde assim: falas como uma insensata. Aceitamos a felicidade da mão de Deus. Não devemos também aceitar a infelicidade? E aí, quando eu li essas palavras de Jó, eu senti um pouquinho de vergonha. Um pouquinho não, muita vergonha, porque às vezes eu, estabanada do jeito que sou, bato com o meu dedo mindinho do pé na quina de uma mesa, de uma parede, e eu não falo obrigado, Senhor, porque estás me provando. Obrigado, Senhor, por esta dor que estou sentindo no meu dedo mindinho do pé. Então, assim, uma coisa tão pequena tira a gente do sério. É capaz de a gente falar um palavrão numa hora dessa. E Jó, no testemunho bíblico, ele perde a família, ele perde os bens, ele perde
a esposa, ele passa a ter uma doença muito séria e ele fala: obrigado, Senhor. Se Deus deu, ele pode tirar. Olha a confiança. Isso se chama fé. Isso é saber que está tudo nas mãos de Deus e que Deus está no controle. E a história vai se seguindo, e depois de tudo isso, diz a história bíblica que, pelo testemunho de fé de Jó, Deus ainda restituiu tudo para ele. Ele ficou ainda mais rico, ele teve ainda mais filhos, e diz ainda que as filhas de Jó eram os retratos da mais pura beleza. Se quisesse saber quem eram as mais bonitas, era só olhar para as filhas de Jó. Em tamanho a compensação que Jó teve. E ainda diz que Jó conseguiu acompanhar e ver até a quarta geração dos filhos dos seus filhos, e depois desse tempo ele acabou morrendo. Mas, enfim, é uma trajetória e é um livro que mostra um testemunho de fé. Jó, ele é essa história que vai levar um ser humano às piores provas e vai testar a fé. E pelo testemunho da fé, ele alcança as recompensas de ter muito mais até do que ele tinha antes. Então, Santo Agostinho, ele fala, toma como exemplo aquele que foi dado, e ele cita Jó. E ele ainda cita uma frase de Jó que também mexe muito com a gente, porque ele fala assim: tendo chegado ao último grau da abjeção e da miséria, deitado sobre o monturo, disse ele, Jó, a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da opulência e me reduzistes à mais absoluta miséria. Obrigado, obrigado, meu Deus, por haverdes querido experimentar o vosso servo. E aí a gente vê que Jó tinha clareza de que aquilo era momentâneo, era preciso sofrer as demoras de Deus, era preciso sofrer aquela prova, porque se Deus dá aquela prova, algum propósito tem. Blasfemar não é uma opção. E ainda o texto bíblico fala que, apesar de tudo isso, Jó nunca cometeu nenhum mal e nunca blasfemou contra Deus. E aí eu queria que a gente fizesse esse exercício, que a gente parasse e pensasse como está o nosso cenário, né? Depois que o Covid chegou, que essa situação de quarentena chegou, a gente está acompanhando uma crise política, inclusive, de problemas de opinião que está dividindo as pessoas. Existe um problema central e a gente continua criando problemas secundários. E aonde que está a nossa fé? Aonde que está o nosso testemunho de entrega e confiança? Né? Quando a gente para e pensa, muitos tiveram que parar de trabalhar, muitos tiveram que passar a depender de outras pessoas, muitos que estavam acostumados com uma rotina de fazer tudo sozinho, de repente estão trancados dentro de casa, tendo que outras pessoas fazerem. Né? E uma companheira nossa dividia com a gente outro dia, falando que a gente precisa ter muito discernimento, porque quando a gente depende de alguém, a gente pode correr o risco de achar que aquela pessoa tem a obrigação de pensar e fazer como a gente faria. E ela comentava a respeito de uma compra que a filha dela fez e que ela falou não estava do jeito que eu fazia, mas poxa, ela, diante de todo o cenário que está acontecendo, ela se propôs aí, ela está na aflição, né? Porque ela está indo para a rua, volta para casa, pode trazer a contaminação. Então a cabeça das pessoas também que vão para a rua estão conturbadas. Então, como exigir, como brigar, como cobrar, né, que a pessoa pense do mesmo jeito que a gente? E, inclusive, nós não somos iguais, né? Então, toda essa situação, como é que está o nosso testemunho de fé? Como é que está a nossa entrega para Deus, né? A gente tem rezado mais ou a gente tem reclamado mais, né? A gente falou outras vezes aqui sobre quando a gente passa por alguma dor, passa por algum sofrimento, normalmente a gente chora primeiro, questiona primeiro, sofre primeiro,
dificilmente a nossa primeira frase é obrigada, Senhor, por querer ou por ter aceito experimentar, testar o seu servo, né, a sua serva. Então, fica essa reflexão para a gente parar, pensar, será que a gente está agradecendo? Porque a gente sabe que se Deus existe, se Deus é o nosso Pai, como diz lá José Silvério Horta, como diz Jesus na oração do Pai Nosso, se Deus é nosso Pai e Ele sabe o que é melhor para a gente, tudo que acontece tem um propósito. Então, reclamar não é uma opção, ou não deveria ser uma opção. Mas estamos na matéria, e na matéria a gente esquece de muita coisa. E aí, Santo Agostinho vai continuar falando justamente sobre isso, sobre essa questão do estar encarnado e do não estar encarnado. E ele vai dizer o seguinte: que quando a gente estava no mundo espiritual, aguardando uma oportunidade de nascer, a gente pediu algumas provas, né? A gente participou, em alguns casos, do nosso planejamento encarnatório. A gente estava lá decidindo o que que a gente queria passar, o que que a gente, aonde a gente queria nascer, enfim, a gente estava lá dando os nossos pitacos de como seria a nossa encarnação. E aí Santo Agostinho fala assim: como desencarnados, quando planáveis no espaço, ou seja, quando estavam no mundo espiritual, escolhestes as vossas provas, por vos julgardes bastante fortes para suportar. E no mundo espiritual, os espíritos falam que a nossa visão é mais ampla, que a gente consegue enxergar as coisas de uma forma melhor. E aí, quando a gente está lá do outro lado e vai participar do nosso planejamento encarnatório, a gente está super motivado, a gente está super incentivado, a gente sabe, a gente já conhece quem vai ser nosso anjo da guarda, quem vai estar com a gente, os amigos espirituais, todas as ajudas que a gente vai ter, todas as alternativas a gente conhece. E a gente fala, não, dessa vez eu vou conseguir, não, pode botar aí no meu planejamento encarnatório que dessa vez eu consigo, e tudo mais. Só que quando chega aqui e a gente veste essa roupa mais grosseira que é o nosso corpo, quando a gente precisa vir para a matéria, existe uma coisa chamada véu do esquecimento. E aí, sentindo na matéria as dores, as provas, quando chega a hora do vamos ver, dá aquele branco, né? Então, a gente acaba caindo muitas vezes, reclamando muitas vezes. E aí me fez lembrar uma história que está lá no livro Missionários da Luz, quando o André Luiz, em Nosso Lar, ele acompanha a reencarnação de uma pessoa chamada Segismundo. E aí, nesse momento que acontece a reencarnação, que estão preparando a reencarnação dessa pessoa, ele tem a oportunidade de conhecer lá no Ministério do Esclarecimento esses trabalhos, os planejamentos de encarnação. E os benfeitores vão falar para ele que esse trabalho é feito com muito carinho e que tem a participação, né? Ele até narra que tem umas idas e vindas, né, desse departamento e as pessoas, às vezes, muito empolgadas, né, com o que está sendo construído, vão, às vezes, até em grupo para saber como é que está o andamento, e acaba saindo em conversações mais calorosas, né, porque existe uma expectativa da encarnação. E ele até cita uma menina, né, uma moça que vai encarnar, e ela vai lá ver o esboço do corpo dela. E ela fala que, olha, eu queria mudar isso aqui porque eu queria vir com alguma disfunção, né? Mais ou menos algo ligado à tireoide, e eu não quero ter um corpo de Vênus. Ela fala assim, eu não gostaria de ter um corpo de Vênus, porque eu preciso dar conta de uma série de coisas, e se eu tiver esse corpo, eu sei que eu não vou dar conta. Então, assim, as próprias obras de André Luiz, né, mostram para a gente, narram vários desses processos de participação do planejamento encarnatório. E quando eu li esse trecho que Santo Agostinho fala, eu lembrei logo dessa história. Então, se vocês quiserem também,
uma excelente sugestão de leitura para essa quarentena, Missionários da Luz, de Chico Xavier, editado por André Luiz, e lá nesse capítulo que fala sobre a encarnação do Segismundo, narra como acontece, né, esse laboratório, né, esse planejamento da encarnação e como acontece a nossa participação. Mas fato é que a gente participa disso. A gente vai lá e dá os nossos pitacos. Então, muito do que a gente passa na vida, a gente pede para passar. E aí, quando a prova vem, a gente tira zero, porque a gente esquece completamente que pediu, finge que não sabe de nada, porque a própria espiritualidade não cansa de nos dar subsídios. Vem um amigo e te dá uma ideia, você é convidado para participar de uma reunião religiosa num centro espírita, numa igreja, enfim. E aí você escuta palavras que te dão ânimo para você continuar e passar por aquela prova. Mas muitas das vezes a gente é rebelde, né? A assistência da espiritualidade nunca nos falta. A providência divina nunca nos falta. Agora, sobra muitas vezes na gente a rebeldia, a desistência, achar que o fardo está mais pesado do que deveria. Mas Santo Agostinho fala que quando a gente está lá do outro lado, a gente fala, não, agora vai, eu quero, bota aí essa prova que eu vou passar, dessa vez vai. E aí ele fala assim, ele continua falando assim, então, como desencarnados, quando planáveis no espaço, escolhestes as vossas provas, por vos julgardes bastante fortes para suportar. Por que murmurar agora? Então está reclamando do quê? Está passando pelas dificuldades e está reclamando por quê? E aí ele fala assim, vós que pedistes a riqueza e a glória, queríeis sustentar a luta com a tentação e vencê-la. Vós que pedistes para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, já sabíeis que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa seria a vitória, e que se triunfasseis, mesmo que o vosso corpo fosse lançado no monturo, dele, ao morrer, se desprenderia uma alma de resplandecente alvura, purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Então, quando a gente está lá do outro lado, a gente sabe que se passar por essa prova, a recompensa vai ser maravilhosa. Vários degraus evolutivos conquistados. Mas quando a gente chega na matéria, que a prova se apresenta, a nossa rebeldia, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso orgulho, às vezes se tornam, às vezes não, né? Quase sempre se tornam obstáculos bem intensos e a gente sucumbe, né? E às vezes volta para o mundo espiritual de uma forma muito mais endividada do que quando a gente chegou aqui. Mas, graças a Deus, e a própria doutrina traz para a gente, pelas mensagens dos espíritos, que a gente não retrocede. Então, atrasar, a gente nunca se atrasa, mas muitas vezes a gente faz a opção de estacionar. E aí, estacionar é um problema, porque a gente vai continuar tendo que repetir as mesmas situações até aprender, até evoluir. A boa notícia é que fomos criados simples e ignorantes, mas perfectíveis. Então, todos nós chegaremos à perfeição, independente do tempo. Alguns vão chegar mais rápido, outros vão levar mais um tempinho, mas todos nós chegaremos à perfeição. Antes de continuar, deixa eu ler aqui alguns comentários, porque isso faz muito bem aqui para a gente, para ter certeza de que eu não estou falando sozinha. Então vamos lá. A Lourdes concordando que ele é muito direto, Santo Agostinho é muito direto, ele é muito objetivo. E eu acho interessante porque ele fala, né, que ele levou muito tempo, então se ele puder ajudar as pessoas a acelerar, então ele é papum. É o mesmo, o Santo Agostinho que a gente está falando aqui, se vocês lerem lá a questão 919 do Livro dos Espíritos, onde ele fala sobre autoconhecimento,
É o manual mais direto, é o manual mais objetivo de como chegar ao autoconhecimento e a como melhorar a nossa vida e a como evoluir. Então, outra dica de leitura, questão 919 e 919A do Livro dos Espíritos. A Lurdinha também ainda falando, nosso mal é achar que não estamos mais em uma condição primária de evolução, e sim termos alta envergadura moral. Verdade. A Emília falando, né, sobre Jó, que isso é fé inabalável. Além do véu do esquecimento, diz a Aninha, tem também o livre-arbítrio, e aí acabamos nos afastando daquilo que nos comprometemos. É verdade, Aninha. A gente escolhe mal, né? A Lurdinha ainda, seremos, pois, bem-aventurados já na terra se soubermos bem sofrer as aflições desse viver. E tá aí a história de Jó, desde o Antigo Testamento, provando pra gente que bem sofrer as demoras de Deus já podem gerar grandes recompensas e nem precisa morrer, nem precisa de uma outra vida para isso. Né? Jó aí está mostrando que é uma possibilidade a gente colher as recompensas ainda nessa vida. Para continuar o nosso estudo, gente, eu fiz um desenho. Sou bom em desenho não, mas eu fiz um desenho. Não sei se vai dar para ver. Não sei se vai dar para ver. Deixa eu ver se dá sim. Bom, então vamos lá. Esse desenho, antes de falar, esse desenho, ele foi o primeiro desenho da primeira palestra espírita que eu ouvi. Então, no primeiro contato que eu tive com a doutrina, o palestrante falava sobre essa questão da reencarnação e ele fez um desenho, exatamente esse desenho da bolinha aqui, dessa bolinha. E ele fez esse marco também, o marco do nascer e o marco do morrer. Né? Então, a gente nasce, tem uma data para nascer e uma data para morrer. Tá bom? Aqui eu dividi porque a gente tem a experiência do mundo corpóreo, quando a gente está encarnado, e a gente tem as experiências do mundo espiritual quando está na erraticidade. Nos dois lados da vida, a gente tem escolas e a gente estuda, a gente evolui. Então, achar que na erraticidade a gente descansa é ilusão. A gente estuda, a gente trabalha, a gente se aprimora, a gente tem que passar por uma série de coisas para se preparar para uma próxima encarnação. Só que quando a gente vem para a Terra e está encarnado, ó, a Terra, ainda provas e expiações, passando para o mundo regenerador, a gente tem oscilações de situação. A gente sorri algumas vezes, a gente fica chateado algumas vezes a gente entra em surto e começa a chorar e tem desespero, mas tudo isso faz parte de uma escola. E aí, como a gente vai chegar no mundo espiritual depende de como a gente viveu toda essa trajetória. E aí, dores e sofrimentos, eu espero que tenha dado para vocês verem esse desenho aqui. Quarentena é isso, gente, é se reinventar. E aí até desenho a gente faz. Mas esse desenho realmente me clarificou muita coisa. Por quê? Se a gente sabe que vai nascer, a gente nasce num planeta de provas e expiações, a gente tem que passar por uma série de coisas. E Jesus falou que esse lugar aqui não seria lugar de facilidades. Ele, quando estava aqui, ele não viveu facilidades, mas testemunhou tudo que a gente deveria fazer quando a dor e o sofrimento batessem à nossa porta. Então a gente vem para cá. Tem as provas, tem as expiações, e a gente precisa passar com elas de uma forma resignada. Santo Agostinho vai dizer, então, que no mundo que a gente vive tem muita coisa ruim. Jesus não prometeu facilidade. Aqui a gente vai viver doenças, a gente vai viver dores, a gente vai viver desemprego, a gente vai viver perda de entes queridos, a gente vai sofrer traições, a gente vai ter uma série de dores que na verdade são provas ou expiações plantadas por nós mesmos. A gente não passa por nada que a gente não tenha que passar, e tudo que a gente sofre,
muito provavelmente tem consequência nas nossas próprias atitudes. A Aninha até falou aí sobre o livre-arbítrio. São as nossas escolhas. E eu não sei vocês, mas eu já passei por situações em que eu me senti muito culpada. E, e quando a culpa ela visita a gente às vezes tem o hábito de achar que a gente não merece mais, a gente não merece o amor de Deus, a gente não merece o amor da família, a gente entra numa depressão, numa autoacusação e a gente acha que a gente precisa sumir do mapa e que todo mundo seria mais feliz sem a gente. A única coisa que passa pela cabeça da gente como possibilidade de de seguir em frente é se a gente sofresse uma dor tão forte quanto a que a gente causou. Então, por exemplo, vou citar um exemplo bobo, né? Uma briga com o irmão, uma briga com a minha irmã. E aí eu saber que magoei muito ela. E aí eu só ficar tranquila comigo mesmo se por acaso ela fizer alguma coisa comigo, entendeu? Me der um troco. Essas coisas acontecem em quem vive um processo de culpa. Com o espírito não é diferente. Então, a gente vê muitas vezes pessoas que assassinaram outras vidas pedir para vir como médico, para tentar salvar muitas vidas, né? Ou querem passar pela mesma dor para dizer que realmente aprenderam. Então, existe essa necessidade do aprendizado e às vezes o próprio espírito quer passar pela dor igualzinho para dizer assim, não, agora eu tô quite com essa situação. O problema é que quando a gente vem para cá e passa pela situação, o medo, o sofrimento, a angústia vem primeiro do que o agradecimento, como Jó fez ali. Obrigado, Senhor, porque quiseste testar o seu servo. Né? Então, para a gente continuar aqui, esses males vão acontecer. Mas Santo Agostinho segue dizendo o seguinte: existe um remédio. Existe um remédio para todos os males que a gente passa. E aí é onde ele começa a fazer carinho, né? Porque primeiro ele é duro. Qual a parte vocês não entenderam, né? Tem Jó aí para dar exemplo, tem Jesus que já falou. Vocês não entenderam ainda porque não quiseram. Mas aí ele vem agora com o carinho e com o colo, né? E ele vai falar: tem remédio. E o remédio, que remédio então prescrever? Só um é infalível. E ele fala: a fé, o apelo ao céu. E quando a gente fala de fé, Emília comentou aí a questão da fé inabalável, o testemunho de Jó nas piores dores, dizer obrigado, Senhor. Jesus na cruz, no auge do maior sofrimento, de traição, de julgamento indevido, de morte totalmente sem noção daquele povo, ele naquele momento fala o quê? Perdoa, Pai, eles não sabem o que estão fazendo. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então, certo de que Deus está no controle, não se passa por nada em vão nessa vida. Então, Santo Agostinho fala: só um remédio é infalível, a fé, o apelo ao céu. A fé é o remédio certo para o sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvaem os poucos dias sombrios do presente. E aí a gente volta, né? O que é uma encarnação de 30, 40, 80, 90, 100 anos diante da eternidade que o nosso espírito foi feito para viver? Então, nós fomos feitos para uma vida eterna. O nosso espírito é um espírito imortal. Cada fase de encarnação nossa é uma fase do projeto de evolução, dessa parceria que a gente falava lá no início entre nós e Deus. E aí, estamos fazendo a nossa parte? Estamos tendo a confiança, a fé inabalável, agradecendo pelo coronavírus ter vindo atingir a população, agradecendo pelo desemprego que atingiu a muitos, agradecendo pela situação de ter que pedir ajuda, como muitos estão passando. Como é que a gente está passando pelas dificuldades que esse cenário deu para a gente, né? Agradecendo, fica aí o convite e a exortação do Santo Agostinho, falando que
É preciso agradecer, é preciso olhar para o céu e ver o cenário que Deus está projetando para a gente no futuro, porque a vida não acaba no túmulo. Ele até fala isso aqui no início. Quando, enfim, a vossa alma quererá lançar-se para além dos limites do túmulo? A morte não existe, né? Então, por que a gente se apega tanto a isso aqui? Os sofrimentos, eles são necessários, e o bem sofrer é a garantia de que as recompensas, as bem-aventuranças prometidas por Jesus serão alcançadas. E tem um outro trecho do finalzinho que eu gostaria de dividir. Ele termina falando assim, pouco antes de terminar. Os momentos mais fortes, os momentos das mais fortes dores, lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo que, enquanto esse se contorce em convulsões, ela plana nas regiões celestes, entoando com os anjos hinos de reconhecimento e de glória. Felizes os que sofrem e choram, que suas almas se alegrem, porque Deus as culminará de bem-aventuranças. E a gente aprende, o Espiritismo traz isso muito detalhado na doutrina, que quando a gente passa pelo processo da morte do corpo físico, existe uma perturbação, um processo de adaptação para o novo cenário. A gente, quando vem para a vida física, a gente passa pela infância, que é esse processo de adaptação. Quando a gente volta para a casa espiritual, é justamente a gente passa também por um processo de adaptação. E esse processo de adaptação é uma perturbação, né? Que o Espiritismo vai chamar de período de perturbação. E Santo Agostinho vai mostrar para a gente que essa perturbação pode ser ínfima, pode nem existir, se a gente souber sofrer com fé, com amor e resignação. Quando a dor estiver apertando, quando as lágrimas chegarem aos olhos, que a gente não esqueça de agradecer. E aí eu lembro também de uma postagem que eu vi hoje de manhã, uma tia minha postou isso no Instagram, ela botou assim, tem uma imagem, né, do Covid lá, do bonequinho, e falando assim, promete para mim que quando tudo isso passar, você ainda lembrará de Deus. Porque no momento da dor, do sofrimento, a gente reza muito, a gente pede muito. Agradecer nem tanto, né? E esse é o convite de Santo Agostinho, agradecer pelas dores. Mas a gente pede muito. E aí essa postagem me chama a atenção por isso. Quando tudo isso passar, quando as vidas puderem voltar a ter o seu segmento normal, promete para mim que você não vai esquecer de Deus. E esse convite é para mim, é para você, é para todos nós. Que a gente faça essa promessa, que a gente tenha essa certeza de que Deus é Deus, a gente vivendo problemas, dores, sofrimentos, e Deus continua sendo Deus quando estamos sorrindo, com a saúde em dia, com a vida financeira em dia, com a família 100%, e que a gente não perca essa fé, né? A Lurdinha ainda fala aqui, ó, e lembro mais uma vez o ensino maior da doutrina, que para ela, né, a fé raciocinada, a fé inquebrantável, mesmo frente aos maiores sofrimentos. É isso aí, gente. E assim, Jesus, que não tinha necessidade de estar na terra, que não tinha necessidade de passar por nenhum sofrimento, ele que já era o governador espiritual do nosso orbe, ele que ajudou, que idealizou, que orquestrou a formação do nosso planeta, ele que já nos conhecia antes mesmo da gente vir para cá. Ele veio e passou por grandes humilhações, por traições, por doenças em função dos flagelos que ele recebeu na cruz. A pior morte que a época podia dar. E mesmo assim, sem blasfêmia, dando exemplo, dizendo e testemunhando como deveríamos passar por todas as nossas dores, por todos os nossos sofrimentos. Então, que a gente se espelhe em Jesus,
né, o nosso modelo, o nosso guia, que a gente se espelhe nessas personalidades que Santo Agostinho chama atenção. Presta atenção nos exemplos que foram dados. A gente tem Jó, a gente tem Maria, mãe de Jesus, que recebe no seu ventre aquele que seria o crucificado. Imaginem o coração de mãe, de mulher, olhando para o seu filho no alto da cruz, sabendo que aquilo era indevido. E mesmo assim, naquele momento, ela se entrega a Deus, ciente e confiante de que está tudo sob controle. Tudo tem um propósito, e se a gente bem sofrer, as recompensas serão maravilhosas. Que todos os dias a gente possa ouvir o Sermão da Montanha, para que a gente lembre de todas as bem-aventuranças e de todas as virtudes que a gente precisa conquistar para alcançar as bem-aventuranças prometidas por Jesus. Bom, gente, a gente está chegando aí ao finalzinho. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Não esqueçam de curtir, compartilhar, mandar essa mensagem, essa live, né, para outras pessoas que vocês gostem, para que a doutrina espírita, para que o Evangelho de Jesus possa chegar a muitos corações, para que a consolação do Cristo possa estar em vários lares. Tem muita gente gravando vídeo de quantos filmes ver nessa quarentena, quantas séries maratonar nessa quarentena. E aí eu digo para a gente, né? Vamos divulgar a doutrina, vamos divulgar a palavra de Jesus, vamos dar subsídios para as pessoas terem o que fazer nessa quarentena, e falar de Jesus é sempre um remédio para as nossas almas. Falar de Jesus, ouvir sobre Jesus, conversar sobre Jesus é sempre fonte de muito refrigério e calma para os corações que estão aflitos. Jesus fala: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Bem-aventurados os aflitos. Então, que a gente não se esqueça dessa pessoinha, né? Do nosso modelo e guia da humanidade. Né, Jesus? E lembrando sempre, eu gosto muito de falar, Jesus não é uma pessoa longe da gente. Jesus não é alguém que está em um pedestal com várias paredes e obstáculos para a gente alcançar. Jesus disse que onde dois ou mais estiverem reunidos no nome dele, ele ali estaria presente. Então aproveitemos para orar em família, aproveitemos para orar sozinhos também, porque nós, o nosso anjo da guarda, já são dois. Os amigos espirituais que nos acompanham já garantem o mais que dois. Então, mesmo sozinho, não estamos sozinhos. E Jesus prometeu e ele cumpre. Então, está sempre com a gente, tá? Então, não esqueçamos disso. Jesus está muito perto de nós. Basta que a gente acredite, basta que a gente confie e que a gente ore, que a gente comece a conversar com ele e também com o nosso Pai. E para a gente terminar, vamos orar, vamos fazer a prece final. E a prece final, eu também vou pegar emprestada a prece de uma queridíssima, a Cacá Rezende, lá de Goiás. E ela escreveu uma poesia que virou música. Se eu tivesse talento para cantar, eu cantaria, mas eu vou ler a oração e pedindo, né, para que a gente se una nas melhores vibrações de amor, nas melhores vibrações com essa espiritualidade que não cansa de nos assistir. E mais uma vez vamos nos reportar àquele que tudo fez. A oração diz assim: Pai, Deus protetor, aqui me ponho aos teus pés para lhe falar. Pai, pequena eu sou, mas teu amor me deu a chance de poder recomeçar. Por isso peço em oração que ilumine meu caminho de cristão, que eu jamais esqueça o que eu tenho nas mãos, a doutrina da consolação. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual nesse lugar não há. Pai, ó meu Senhor,
Com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar, no lar, na casa de oração, numa rua, onde houver algum irmão, levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Que assim seja, graças a Deus. Sintam-se abraçados, sintam-se beijados, sintam-se mega acolhidos por essa espiritualidade que com certeza nesse momento distribui para nós os passes, as medicações que a gente precisa, o refrigério necessário, a injeção de ânimo necessária que a gente precisa nesse momento. Fiquem com Deus, meus irmãos. Até a próxima. Tchau.